Boa noite a todos. Eu sou a Raquel, professora de Ciências da Escola Municipal Anne Frank. Sejam todos bem-vindos a esse nosso primeiro encontro do 20º Seminário Socioambiental, esse ano com o tema Direitos Humanos e Educação. Esse seminário está sendo gravado e será postado no YouTube, portanto, quem não se sentir à vontade de participar, nós entenderemos. Pedimos que mantenham os microfones desligados para garantir a qualidade da gravação e que se identifique no chat, colocando o seu nome e a instituição a qual você faz parte. Pedimos que mantenham as câmeras abertas, se a conexão permitir, e se você quiser, claro, para a gente ter uma maior interação. Esse seminário também será traduzido em Libras, Linguagem Brasileira de Sinais, e para acompanhar é necessário fixar na tela o nosso tradutor Divago, que está aqui com o link de extras links. Tudo bem, Divago? E aí, tudo jóia? Eu estou numa conta emprestada aqui. Isso, seja bem-vindo. E para dar início aos trabalhos desse nosso primeiro encontro, eu convido a nossa diretora, Mariana Carolina Carraro Chiotti. Boa noite, Mariana. Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Com muita alegria, gente, a gente começa o nosso 20º Seminário Socioambiental. Seminário esse que já está aí enraizado, né, na cultura da nossa comunidade, da nossa escola, cada ano rendendo bons frutos, né? Então, desejo uma noite muito produtiva para nós. E só uma parte aqui, que esse seminário é um primeiro evento, né, na comemoração dos 30 anos da nossa escola, né? Lá em novembro nós vamos ter a nossa festa de aniversário dessa jovem senhora comemorando seus 30 anos. Então a gente já começa agora com esse seminário, tá bom? Então desejo uma boa noite a todos e que seja uma noite muito produtiva. Obrigada. Obrigada, Mariana. São 30 anos de muitas transformações nessa comunidade. E o nosso 20º Seminário Socioambiental é uma ação presente há 20 anos na agenda da escola. Nesse evento, que acontece sempre no mês de junho, na semana em que comemora o Dia do Meio Ambiente, a escola se organiza para discutir e refletir com a comunidade escolar e seus parceiros temáticas pertinentes aos eixos do seu PPP, né? Projeto Político Pedagógico. Após mais de um ano em pandemia, as feridas abertas por uma sociedade excludente e negacionista ficaram expostas de forma constrangedora. Tudo isso levou parte da sociedade civil, das entidades de classe, de coletivos diversos e muitas outras organizações a trazerem muitos elementos para serem debatidos. Todas as discussões, no entanto, apontam para uma pauta em comum: a falta de garantia dos direitos fundamentais. Como é de se esperar, a escola, como espaço privilegiado para a construção da cidadania, não podia se furtar a esse debate. Mesmo com os avanços na consolidação da democracia no Brasil, ainda existe um distanciamento entre as leis e a realidade cotidiana de parte significativa da população brasileira. A educação com qualidade é, portanto, um direito fundamental de todos e tem um papel crucial na garantia dos demais direitos. Como dizia Paulo Freire, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tão pouco a sociedade muda. Se a nossa opção é progressista, se estamos a favor da vida e não da morte, da equidade e não da injustiça, do direito e não do arbítrio, da convivência com o diferente e não de sua negação, não temos outro caminho senão viver plenamente a nossa opção. Encarná-la, diminuindo assim a distância entre o que dizemos e o que fazemos. Nesse sentido, a universalização do acesso à escola não significou, de fato, a universalização da inclusão educacional, no que concebe a educação integral e transformadora. Assim, reconhecer as implicações das relações pedagógicas mais horizontalizadas e colaborativas, além de valorizar as aprendizagens significativas e o desenvolvimento de competências relevantes para a vivência cidadã, são grandes desafios para a educação brasileira. Eu disse um texto lindamente escrito pela Conceição, óbvio, que a nossa Conceição é sensacional e é tudo isso daí mesmo. Os temas desse ano é educação e direitos humanos, desafios para a escola em contextos de violência, educação como um direito humano, e vamos também ter um lançamento do livro Aprendendo com Anne Frank.
Nós temos esse evento de hoje, nós temos um evento amanhã às 19 horas e o livro no sábado às 9 horas. Desde o início da semana, a gente está trabalhando com os nossos estudantes também nesse seminário. Isso é muito importante a gente ressaltar aqui, né? Porque eles são a nossa pecinha principal aí. Nós temos as nossas regras aqui dos nossos combinados. Eu vou relembrar. Os microfones estarem desativados. O chat, a mãozinha, será usado para inscrição de falas e perguntas. Nós também teremos tempo para realizar as perguntas, cerca de 2 minutos. A coordenação vai estar de olho. Se você quiser perguntar e não quiser falar aqui, você pode colocar no chat que todos os coordenadores estão aqui e vão ler as perguntas para a gente. Eu peço aos coordenadores que, assim que houver alguém no chat manifestando, que vocês possam também levantar a mão, porque aí vocês levantam e eu chamo para perguntar, ok? Além desses combinados, no final a gente tem um link para avaliação e outro para emissão de certificado. O tema que nós vamos tratar hoje é Educação e Direitos Humanos, desafios para a escola em contextos de violência. E a nossa convidada é a Alessandra Vieira. Ela é doutora em Psicologia Social pela UFMG e professora da UENG. Leciona disciplinas como Psicologia e Educação e Direitos Humanos. Atualmente, ela coordena a Comissão de Políticas sobre Drogas do Fórum Permanente do Sistema Socioeducativo de Belo Horizonte. Ela é membro do Instituto DH, Promoção, Pesquisa e Intervenção em Direitos Humanos e Cidadania. Pesquisadora do Laboratório de Estudos sobre Trabalho, Cárcere e Direitos Humanos da UFMG e militante na Frente pelo Desencarceramento de Minas Gerais. Seja muito bem-vinda, Alessandra. Boa noite. Boa noite, Raquel. Boa noite, Mariana. Boa noite a todas e todos que estão participando. Secretaria de Educação, inicialmente, agradecer imensamente o convite da escola para estar participando de um momento tão importante para vocês, né, desse evento. Parabenizar também pelo evento, pela coragem do tema do evento, né, nesses tempos tão difíceis. Parabenizar também pelo aniversário da escola. Dizer que eu espero que seja um momento de trocas importantes entre nós, né, que vocês fiquem à vontade para, ao final, trazer aí também contribuições, problematizações, né, fiquem à vontade. Falar em direitos humanos e em educar em direitos humanos é falar da construção de um projeto de sociedade igualitária, democrática e justa. Mas é um desafio falar sobre esse tema em um contexto onde o oposto tem se destacado, né? O acirramento das desigualdades, os ataques à democracia e muitas injustiças. A impressão de muitos é que, em lugar da gente evoluir para a garantia de direitos, a gente está retrocedendo, assistindo ao desmonte de políticas públicas tão duramente conquistadas. Mas, para começar a conversa de uma forma, digamos, não tão otimista, mais ou menos realista, esperançosa, como dizia o querido Ariano Suassuna, a gente pode fazer uma outra análise também dessa realidade, né? Eu prefiro ver essa onda conservadora como os últimos suspiros agonizantes de uma minoria presa ao passado, que precisou de golpes e manipulações para conseguir voltar ao poder e tentar conter os avanços humanitários que nós temos conquistado até então, com medo de perder seus privilégios. Então, convido a gente a seguir com a proposta do Paulo Freire de esperançar, que nos convida a não ficarmos paralisados diante dos problemas, mas a reagirmos, porque esse estado de depressão que muitos de nós acabamos entrando não é acidental e não é um problema apenas individual. Ele é um resultado de um projeto liberal, de um projeto neoliberal para nos incapacitar para a luta, estimulando o fatalismo para nos levar a acreditar que não há o que fazer, que tudo está perdido e que devemos aceitar a realidade como ela está. Mas enquanto há vida, há sempre chance de melhorar. Então, dessa dura realidade que estamos vivendo nos últimos tempos, precisamos tirar como lição que as políticas governamentais e as mudanças jurídicas
elas são superficiais e muito frágeis, né? O que se demora uma década para ser construído pode ser perdido em 1 ano, 2 anos. Por isso, a gente precisa focar mais, a partir de agora, nas mudanças estruturais, naquelas que dão base para a sociedade. Nesse sentido, os direitos humanos podem ser vistos como um norte, mas não como garantia. Porque os documentos jurídicos, por si só, eles não garantem a efetivação dos direitos, que precisam ser buscados e protegidos sempre com muita luta. Assim, é importante também a gente considerar uma perspectiva dos direitos humanos, que não é essa perspectiva hegemônica, liberal, que conta a sua história apenas a partir das legislações e dos documentos, e que tem nos países da Europa Ocidental o centro do seu desenvolvimento. Quando a gente fala de direitos humanos, para quem conhece um pouco a história, geralmente associa principalmente com o fim da Segunda Guerra Mundial, quando foi feita a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48. Ou, às vezes, lembram também da Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão após a Revolução Burguesa. Mas poucos vão associar a história dos direitos humanos, por exemplo, com a luta dos povos negros por liberdade nos países que tiveram regime de escravidão, ou com a resistência dos povos indígenas contra o genocídio em curso desde o início da colonização. Essa história de luta, ela não está nos livros, geralmente, de história dos direitos humanos, nessa perspectiva liberal e focada, né, nos direitos positivados nos documentos. Na verdade, essas lutas que deveriam estar no centro das atenções, porque é delas que vem as conquistas. Alessandra. Oi. Desculpa te interromper. Se você conseguir falar um pouquinho mais devagar, senão eu nem consigo te acompanhar. Tá bem rápido. Tá bom. Obrigado. É o Gilvar que está falando, intérprete. Eu tenho mesmo costume eu começo devagar e vou acelerando, e quando chego lá no final, eu estou às 200 por hora. Então, se eu acelerar de novo, você pode me lembrar de novo, por favor. Bom, como eu estava dizendo, essas lutas, então, que deveriam estar no centro das atenções, porque delas vêm as conquistas mais concretas. Desculpem também, acho que é a primeira vez que eu estou participando de uma apresentação que tem tradução em Libras, e eu acho isso muito massa. Isso é uma das conquistas assim, recentes que a gente tem, né, e que deve ser elogiado também. Parabéns por vocês terem se atentado à importância da inclusão aí, né, fazendo bem o papel da escola. Além disso, muitos direitos expressos nos documentos ainda estão longe de se tornar realidade, e mesmo já estando nos papéis, continuam tendo que ser buscados nas lutas dos movimentos sociais, como o próprio direito à educação, à saúde, ao trabalho digno. Além disso, também foram mantidos na própria Declaração dos Direitos Humanos os princípios fundamentais da sociedade burguesa, que mantém a desigualdade de classe, como o direito à propriedade, base dos conflitos por terra, que ainda levam à morte muitos indígenas e ativistas ambientais, por exemplo. O Brasil é o país, segundo a Anistia Internacional, onde mais morrem assassinados ativistas ambientais, defensores de direitos humanos, principalmente no campo. Ou leva a violência em despejo também contra famílias em áreas ocupadas que não cumprem função social. Isso tudo feito também em nome de direitos que estão positivados aí nas declarações, na Constituição e tudo mais. Além disso, os direitos humanos, como estão expressos nos documentos internacionais, têm sido também usados pelas classes dominantes como mais um meio de opressão, por exemplo, por meio de guerras ditas humanitárias. Em nome do discurso humanitário, em nome dos direitos humanos, muitas intervenções violentas são realizadas em territórios acusados de estarem violando direitos humanos, quando, no final das contas, os objetivos por trás disso são meramente econômicos e imperialistas. Um exemplo atual foram as ameaças de intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela, sob o pretexto de combater o narcotráfico. Agora, trazendo para o nosso contexto microsocial,
podemos analisar também como o direito à propriedade e à segurança, que são os principais pilares aí do projeto liberal de sociedade, são priorizados em relação ao direito à vida. Quantos linchamentos e mortes, geralmente de jovens negros, nós já presenciamos devido a furtos ocorridos em supermercados, né? Em nome desse direito à propriedade e à segurança. E falando em guerra, agora eu vou entrar num assunto que atinge diretamente muitas escolas de regiões periféricas, que é a chamada guerra às drogas. E esse é um dos campos onde há mais contradições, porque a própria Organização das Nações Unidas, a ONU, que é um organismo internacional tido como responsável por garantir a proteção e efetivação dos direitos humanos globalmente, com o suposto objetivo de construir um mundo sem drogas, acabou se tornando protagonista das graves violações de direitos nas comunidades atingidas pelas políticas de repressão que ela ajudou a criar. Esses dias a gente teve, então, o assassinato da Kathleen, né, uma jovem negra grávida lá no Rio de Janeiro, que está comovendo muitas pessoas, em que as testemunhas atribuíram a morte aos policiais. E a gente tem presenciado várias situações como essa, inclusive com crianças sendo baleadas nessas operações, inclusive em situação que criança já foi baleada até dentro da própria escola, ou na rua usando uniforme escolar, né, no caminho da escola, sempre relacionado com operações policiais, supostamente para combate ao tráfico. Sem que até hoje, né, nenhum resultado na redução do tráfico foi apresentado a partir desse tipo de política. Segundo o Instituto de Segurança Pública, o ISP lá do Rio de Janeiro, em 2020, a polícia do Rio de Janeiro matou 3 pessoas por dia, e a de São Paulo, 2 pessoas por dia, a maioria em operações contra o tráfico. Assim, enquanto a ONU mantém a política de guerra, ela segue ignorando as violações de direitos humanos em decorrência dessa guerra, que ela mesma defende. Isso apesar dela ter constatado o fracasso dessa política repressiva. Eles mesmos lançaram um documento, né, um relatório mundial sobre drogas, em 2018, feito pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, concluindo que o abuso de drogas atingiu níveis recordes. Ou seja, nunca se combateu tanto o tráfico e nunca se usou tanta droga ao mesmo tempo. Ainda assim, eles continuam com essa política de proibicionismo e repressão, ignorando as alternativas de redução de danos. Outra contradição é que os mesmos organismos internacionais que defendem a guerra às drogas e levam à morte, né, inclusive de crianças e adolescentes, considera a participação dos adolescentes no tráfico de drogas como uma das piores formas de trabalho infantil. Ou seja, a Organização Internacional do Trabalho, que integra a ONU, ela colocou o tráfico de drogas desde 1999 entre essas piores formas, junto com as práticas análogas à escravidão, exploração sexual, recrutamento para conflitos armados, considerando, então, essa participação do adolescente no tráfico como uma violação de direito, né? Então, para as normativas internacionais de direitos humanos, o trabalho de adolescentes no tráfico de droga é uma violação de direito. Mas a legislação penal trata como crime, né, ou de acordo com o ECA, como ato infracional, e esses adolescentes, em lugar de serem alvos de medidas de proteção, eles são punidos, inclusive, com a privação da liberdade. E, ao contrário, então, das outras formas, né, das outras piores formas de trabalho infantil, não são criadas estratégias para protegê-los, mas sim para penalizá-los mais uma vez, sendo que eles já estão com direitos violados. Essas contradições entre os tratados de direitos humanos e as convenções de controle de drogas deveriam ter mais atenção, pois os princípios dos direitos humanos têm sido relativizados para priorizar o controle de drogas, quando, na verdade, o controle de drogas é que deveria ser balizado pelos direitos humanos. Em lugar, então, desses adolescentes
serem vistos por essa perspectiva de sujeitos com direitos violados, eles são vistos como criminosos e como violentos. Mesmo que a maioria deles, ao serem presos, sejam pegos com pequenas quantidades e sem armas, que é o que eu constatei recentemente na minha pesquisa do doutorado, que foi sobre essa ambiguidade no tratamento legal dos adolescentes no tráfico de drogas, ora como sujeitos com direitos violados, ora como adolescentes autores de atos tipificados como infracionais, né? Então, eu pesquisei alguns processos e identifiquei que a maioria dos adolescentes que são presos por esses motivos, eles são pegos com pequenas quantidades de substância e sem arma, a maioria também sem arma, e a maioria não participa de nenhuma facção criminosa. Mas, geralmente, só deles serem pegos devido à atividade de tráfico, isso é associado com uma violência do imaginário social ligado ao tráfico, né? E não exatamente com a ação que ele estava realizando ali no momento. Então, eles são ligados a essa violência maior e genérica associada ao tráfico de drogas. E essa percepção imaginária sobre esses adolescentes como criminosos e violentos também é o que predomina, né, nas escolas, nas políticas públicas, em todas as instâncias do sistema de garantia do direito da criança e do adolescente. No sistema de justiça também, né? O Miguel Arroyo é um dos que vai chamar atenção para o fato dessa classificação dos estudantes como violentos levar a sua segregação como uma categoria temida e sobre como isso gera impacto na formação das identidades desses jovens, levando ao que a gente chama de profecia autorrealizadora, que acaba contribuindo para fixar o sujeito naquela trajetória legal. Esse medo da violência acaba levando muitas escolas a associarem atos antes vistos como de indisciplina com atos de violência, colocando a instituição policial dentro da escola, o que acaba, às vezes, tirando a sua responsabilidade e a possibilidade de solucionar pacificamente os problemas e conflitos que surgem ali no cotidiano escolar. Na minha experiência no sistema socioeducativo, por exemplo, né, a minha pesquisa do mestrado foi com os adolescentes presos, né, foi nas unidades de internação. E aí eu atendi um dos adolescentes, né, a maioria já tinha evadido da escola quando foi preso. Um deles chamou atenção porque ele conta o caso, né, de por que ele foi excluído da escola, porque ele saiu da escola, que ele fala que a professora chamou a polícia para ele porque ele tinha brigado com um aluno dentro da sala, e aí ela queria que ele saísse de dentro da sala, ele não quis sair, ele falou que ia continuar lá, e aí ela chamou a polícia para tirar ele de dentro da sala de aula. E aí a polícia usou os métodos dela, né? E o policial deu um tapa na cara dele, na frente de todo mundo na sala de aula. Isso porque ele não quis obedecer a um comando de sair da sala de aula, né? Aí ele se revoltou com aquela situação, pegou a cadeira, tacou a cadeira no policial, aí disso foi todo mundo para a delegacia, e depois disso ele fala que foi feito um abaixo-assinado na escola e que ele foi expulso e nunca mais quis voltar para a escola nenhuma. Esse episódio ele não é um caso isolado, né? É claro que tem muitas escolas, inclusive eu ouvi falar muito bem da Unifranc, que tem uma postura diferente em relação a esse tipo de situação, mas isso, infelizmente, é muito comum, né, em alguns lugares. Não é um caso isolado, e lembra um pouco a atitude daquele professor do filme Entre os Muros da Escola, né, que às vezes acaba tendo uma atitude impulsiva que vai desencadear uma série de acontecimentos trágicos aí para a vida do aluno, né? O aumento dessas ocorrências policiais nas escolas e encaminhamento de alunos para o CIA, que é o Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional, tem crescido tanto que a Vara Infracional vem desde 2017 incluindo dados separados sobre os adolescentes que chegam lá por causa de conflitos no ambiente escolar. A Guarda Municipal de Belo Horizonte também fez uma pesquisa, um levantamento também sobre
essas ocorrências no ambiente escolar. No-CIA, os atos mais cometidos pelos adolescentes que são encaminhados para lá são ameaça, 20%, lesão corporal, 13,6%, e vias de fato, que é briga, né, confronto corporal, 12,7%. Mais de 80% desses adolescentes encaminhados são primários, ou seja, a primeira vez dele no sistema foi via encaminhamento da escola. E ao agir desse modo, o sistema escolar acaba que, em lugar de contribuir para a emancipação dos sujeitos, se coloca como um dos instrumentos de seleção, discriminação e marginalização do Estado, complementando as funções do sistema penal. A partir disso, como defensores de direitos humanos, que todos nós educadores somos, eu encerro reforçando a importância de não limitarmos nossa atuação ao direito que é estabelecido pelos documentos, legislações e pelo Estado, mas que nossa ação esteja aliada aos movimentos que lutam por direitos, além das leis, em uma perspectiva mais emancipatória. Atualmente, temos ainda como obstáculo a perspectiva do senso comum, que reduz os direitos humanos a direitos de bandidos, ou esterco da vagabundagem, como já foi dito pelo atual governante. Essa perspectiva conservadora e desqualificante a respeito dos direitos humanos, que carregamos como herança dos tempos da ditadura, segue cumprindo sua função de inverter a realidade, colocando os direitos humanos como um impedimento para combater a criminalidade e não o contrário, uma vez que a efetivação dos direitos fundamentais é que poderia contribuir para resolver o problema da maior parte das violências atuais pela sua raiz. Enfim, cabe a nós, protagonistas da educação, optarmos entre manter essa função reprodutora dos mecanismos de marginalização do Estado ou buscar construir um ambiente educativo que, em lugar de reproduzir violências e a lógica punitiva da retribuição de um mal com outro mal, escolheu o paradigma da justiça restaurativa, da redução de danos, da mediação pacífica dos conflitos, sendo um exemplo da sociedade democrática, igualitária e justa que nós queremos ver. E para iniciar foi isso, aí eu espero que tenha problematizações para a gente poder conversar mais. Realmente, você disparou agora no final que foi sensacional, mas o pessoal da Libras ficou correndo atrás. Deu para acompanhar, desculpa. Deu para acompanhar. Você fala muito bem, assim, eu fiquei... Falou tudo colocadinho, né? E agora a gente vai começar com as nossas perguntas, né? Então, quem tiver... Eu achei que eu estava muito lenta. Não, você está ótimo, mas entendível e, assim, bacana. E agora a gente vai começar a inscrição, né? Para o pessoal perguntar e comentar, e aí a gente vai nessa daí. Mas, antes disso tudo, eu falei, gente, eu vou perguntar para ela uma situação. A gente vive no nosso dia a dia, sim, e tanto na escola quanto nas festas de família, vamos dizer assim, né? Com aquela que é o que você falou, né? Esse povo dos direitos humanos defende bandido. Isso aí é uma coisa assim, não adianta, a gente pega essa bandeira e a gente todo tempo atacado. Dentro da escola, a gente costuma ouvir de certas famílias, inclusive isso, em relação a outros estudantes, né? Que está defendendo o bandido, vamos dizer. Assim. Qual que é a melhor resposta? Você que é uma estudiosa, vou colocar isso nas suas costas. Olha como é que eu sou boazinha. Você é uma estudiosa e você entende, porque eu tenho uma visão, você entende muito mais do que eu e falou de maneira que eu aprendi muito aqui. Mas qual que seria a sua resposta? Bom, para cada dessas frases do senso comum, eu acho difícil a gente conseguir desconstruir isso em uma conversa, mas eu acho que a gente pode trabalhar isso, por exemplo, como é tema transversal, está sempre tentando entrar em algum momento aí, né, nos trabalhos da escola, para tentar fazer a desconstrução de um por um dessas frases clichês
que a gente vê repetindo tanto aí, né? Porque por trás delas tem um monte de coisas que estão ocultas, né? Vou pegar algumas, por exemplo, quando fala direito dos manos, quem é que fala mano? Quem fala mano geralmente são jovens periféricos, né? Muitos assim jovens do rap, geralmente jovens do rap são os jovens negros. Então, quando fala direito dos manos, ao mesmo tempo está deslegitimando que esse grupo de pessoas tenha direito, né? Então, assim, os direitos eles devem ser privilégio dos humanos direitos, né? Então, querendo direitos para humanos direitos. E os manos, que são esses jovens negros da periferia, eles não têm que ter direitos. Então, por trás dessa frase, por exemplo, direitos dos manos, está essa questão do preconceito inerente de um tratamento diferenciado que privilegia brancos ricos e exclui negros pobres, e essa questão desses privilégios passa despercebido, né? Expressa uma resistência em relação ao combate às desigualdades, né? No caso dos direitos, do bandido bom é bandido morto também, né? Que é um lema aí desse governo atual também, né? Primeiramente, a gente pode dizer, olha, qual o período na história da humanidade que a pena de morte mostrou algum resultado? A gente todo mundo conhece, por exemplo, mesmo a pessoa que não tem instrução nenhuma vai conhecer, no mínimo, a história cristã, né? Que é que tem um desfecho com uma pena de morte precedida de suplícios, né? Então, coroa de espinhos, chicotadas, um monte de coisa, até chegar na cruz e morrer lá, pendurado. Isso era uma pena de morte que era aplicado para ladrões também. Do lado dele tinha 2 ladrões. Então, naquela época, se matava ladrões das formas piores possíveis em praça pública, e se tivesse funcionado, nunca teria acabado, né? Mas, na verdade, só perpetuava cada vez mais a barbárie. Então, o primeiro argumento é que não funciona. Já teve época na história aí que enfileirava centenas de ladrões para morrer na forca, e nunca funcionou. Outra coisa, que é o maior perigo atual, que esse tipo de pensamento, ele estigmatiza determinado grupo e legitima o extermínio desses grupos. Então, quando você fala que bandido não pode ter direito, aí a gente voltando na frase que você usou, né, de que os direitos humanos é para bandido. Ele está querendo dizer, então, que bandido não deve ter direito. Mas o que acontece? Isso está relacionado com bandido bom e bandido morto. Quem é considerado bandido na nossa sociedade? Né? As pessoas que cometem crimes e pertencem às classes altas e são brancos, eles são chamados de bandidos? Geralmente não, né? Se a gente falar a palavra bandido, o que vai vir na nossa mente inicialmente, na mente da maioria das pessoas, é aquele estereótipo do jovem negro, de bermuda, chinelo, né? Concorrente e tudo, boné, né? Geralmente a imagem inicial é esse estereótipo que vai fazer uma pessoa atravessar a rua e ir para o outro lado, né? Então, quando você fala bandido bom é bandido morto, você está autorizando, então, o extermínio dessas pessoas. E qual que é o problema disso? É o que a gente está vivendo, que é o exemplo lá que eu dei da Kathleen. Essas mortes são naturalizadas. Então, mesmo quando, primeiramente, que não existe pena de morte, então, mesmo a pessoa cometendo crime, ela não deveria ser assassinada, né? Deveria ser cumprida a lei, ela ser presa e tal. Agora, para além disso, várias pessoas que não cometeram crimes são assassinadas também pela polícia, e isso é natural. Vamos pegar o caso da Marielle, por exemplo. Assim que a Marielle foi assassinada, o que aconteceu? Surgiu um monte de fake news associando ela com o tráfico, porque associando ela com o tráfico, a morte dela deveria ser aceita, né? Não sei como não surgiu nada desse tipo ainda em relação a Kathleen, mas geralmente a maioria dos jovens negros que morrem em periferia, a morte deles são aceitas, ou porque eles acham assim, se a polícia matou, boa coisa não fez. Então, o fato da polícia matar
já dá a entender que é tipo um atestado de culpa, a pessoa não foi processada, não teve ali uma comprovação da culpa dela pela justiça, mas a polícia matou, então está comprovado que ela é culpada e ela já é condenada. E isso, então, acaba legitimando esse extermínio e naturalizando. As pessoas veem essas pessoas morrendo na favela e quando muito, quando não acha que a pessoa era bandida, acha que é um efeito colateral necessário porque está sendo combatida a criminalidade. Né? Então, assim, um ou outro, como o cara lá falou, vai morrer inocente? Vai, mas faz parte. A gente está protegendo a sociedade de numa guerra, e por isso, inclusive, assim, eu usei o termo guerra, que é o termo usado pela ONU, mas, na verdade, se a gente for analisar, não existe guerra, porque guerra é quando os dois lados atacam, e nesse caso tem ataque só de um lado, é só do Estado em relação às pessoas que estão lá na periferia, que elas não estão atacando o Estado, elas estão lá protegendo o seu território, mas elas não estão atacando o Estado, então não é uma guerra, é política de extermínio mesmo. E aí vários outros, que os direitos humanos não vai na casa das vítimas. Então, tem essa ideia dos direitos humanos não como um conjunto de normas que protegem nossos direitos, mas como uma entidade, que vai na casa de um, vai na casa do outro, e aí acaba desconsiderando que os direitos das pessoas privadas de liberdade é só uma das faces dos direitos humanos, é uma das pautas. Mas isso tem a ver com aquela associação que eu falei dos direitos humanos com o direito dos bandidos, que veio lá da ditadura, porque na época foi o seguinte, tinha os presos políticos, estava aquele movimento ali pela libertação dos presos políticos, e aí os políticos e policiais da época lançaram essa ideia de que eles estavam defendendo direitos de bandidos, né? E com isso acabou generalizando até hoje e tem uma função política essa visão, porque ela... quando você vai assistir televisão, por exemplo, quando a gente está em greve, defendendo direito à educação, eles não colocam, está defendendo o direito humano à educação. Quando está lá o movimento defendendo a Amazônia, os índios, não fala, está defendendo o direito humano à terra, ou está defendendo o direito humano à saúde, quando está falando do direito à vacina. Não associa saúde, educação, meio ambiente com direitos humanos. Só quando vai na prisão que chama de direitos humanos. Então, a pessoa acaba desenvolvendo essa ideia de que direitos humanos é só relacionado com as questões afins à polícia, sistema prisional, porque os outros direitos que também estão na Declaração de Direitos Humanos não são apresentados pela mídia como direitos humanos, mas apenas como direitos, né? Então, isso também promove. E, com isso, eles conseguem desviar a atenção da população que vai ficar só cobrando o direito à segurança e deixa de cobrar, às vezes, aqueles outros direitos que estão ficando em segundo plano, né? A própria educação, o trabalho digno, que vai ficando em segundo plano, e a segurança vai se tornando aí a principal pauta, e mesmo sem dar resultado nenhum até hoje, né? Na década de 90, a gente tinha aí 90 mil presos, hoje a gente está passando de 800 mil, e ninguém se sente mais seguro hoje que em 1990. Isso aí, Alessandra, sensacional. Como é importante isso na escola, né? Eu fiquei pensando aqui na importância da escola nessa desconstrução. E a gente já tem várias perguntas aqui, várias mãozinhas levantadas. Fazer igual o Manuel de Barros fala, pegar o rabo das palavras. A gente tem que pegar frase por frase, palavra por palavra, e ir desconstruindo, mostrando o que está por trás dessas palavras. Isso mesmo. Bom, vamos lá. A Aline Chaves já tem uma pergunta para você. Aline. Oi, gente, boa noite. Então, a minha pergunta é sobre um termo que você usou, que falou profecia autorrealizável, autorrealizadora. Aí eu queria, que eu já ouvi ela em outros contextos, mas eu queria saber se esse termo ele é da psicologia ou ele é da educação, que eu já vi ele, tipo, por várias pessoas, assim, sabe?
E como que... E que você desse mais exemplos, assim, tipo, do que não fazer dentro da escola. Eu sou aluna de pedagogia e eu vim de uma escola pública que a gente era constrangido por 2 policiais do exército com fuzil no pátio. Então, assim, todo mundo era bandido para eles, né? Mas quem estava traficando dentro da escola estava de boa, porque eles não... Era só constranger mesmo os alunos, tá ligado? Então, tipo, eu vim dessa realidade e eu sinto que ela vai se repetir mais visceralmente no retorno às aulas depois da pandemia. É o que é a minha percepção. Bom, não é por acaso, né, que na pedagogia também se usa esse termo, porque usa muito na psicologia sócio-histórica, né, ou histórico-cultural, como alguns chamam, que é do Vygotsky, que é a minha linha a minha linha teórica, né, eu sou da psicologia sócio-histórica. Então, e Vygotsky está na base aí de muita teoria pedagógica, né, então somos próximos mesmo. A gente fala isso sempre quando vai dizer de algo que vai influenciado, vai ser colocado como um estigma no sujeito, e o estigma ele sempre reduz a humanidade da pessoa àquele rótulo que está sendo atribuído a ela. A gente está falando, por exemplo, de inclusão na educação, o Goffman ele falou do estigma, por exemplo, para falar das pessoas com deficiência, mas o estigma de bandido também tem essa função de reduzir a humanidade da pessoa ao ato que ela cometeu. Então, por exemplo, um dos adolescentes que eu acompanhei também, que eu uso inclusive a história dele como norte assim, ao longo da minha tese, que em breve vai estar disponível, ele era ótimo ator, né? Ele participava das oficinas de teatro na unidade, e ele destacava, assim, a peça dele saiu para ser apresentada em vários lugares, ele escrevia letras de rap, de funk, apesar dele, né, só ter 16 anos na época, ele já era pai, né, tinha acabado de ser pai, e ele era um ótimo pai, ele tinha, assim, muito carinho com a menina, muita preocupação com o futuro dela, quando ele saiu, assim, ele grudou nela, tanto que até hoje, a menina agora já é pré-adolescente, até hoje ela sofre, porque ele foi assassinado, né, um ano depois que ele ganhou liberdade. E aí, o que acontece? Quando ele morreu, saiu a nota, aquelas notinhas, né, no jornal, e na notícia só falava assim, né, que ele tinha passagem pela polícia, e a própria tia dele, que é que tinha recusado ele quando ele saiu da prisão essa última vez, e ele não tinha mais mãe, o pai não queria saber, a tia também largou de banda. A tia vai dar o depoimento para o jornalista assim, que ele sempre foi do crime desde os 12 anos de idade. Então, o que ficou resumido da história dele ali para o jornal foi isso, né? Que ele era do crime, que tinha passagem pela polícia, e nada é falado sobre a pessoa, sobre assim, o bom pai que ele era, sobre ele ser um ótimo ator, sobre ele ser, né, um artista, e a pessoa é reduzida só àquele ato. E isso começa a acontecer quando você coloca pela primeira vez, né? Isso é uma das coisas que influencia. Você chama o adolescente infrator, ele tende a assumir aquela identidade de infrator, né? Teve um outro rapaz de 32 anos que eu atendi, esse já no sistema adulto, na PAC, que ele falava assim, que o pai dele sempre chamou ele de vagabundo, de bandido, pisava na cabeça dele, tinha 9 anos de idade. Ele falou, até um dia que ele falou assim, então tá, já que eu sou vagabundo, sou bandido, ele está falando isso de mim, então agora eu vou ser mesmo para ver como é que é. E aí, isso foi a vida inteira nessa vida, né? Com 12 anos já tinha arma, já vendia droga. E aí, o papel da escola, né? Que foi a outra coisa que foi dita. Eu acho que hoje em dia tá surgindo umas alternativas muito interessantes. Não sei se na escola de vocês tiveram oportunidade de participar do projeto Nós, que é o curso de Justiça Restaurativa na escola. Pois é,
Esse projeto, eu acho, assim, tem um super potencial, assim, de estar trabalhando nessa prevenção do conflito, né, nas escolas. É nesse outro paradigma que eu falei da justiça restaurativa, a gente pensar antes que a violência aconteça. Geralmente, quando a violência acontece, é porque o que estava incomodando ali não teve oportunidade de ser colocado em palavras, né? O jovem não teve oportunidade de falar sobre o que está incomodando, sobre o que está fazendo ele sofrer, e aí ele acaba passando ao ato com uma forma de linguagem também. E a justiça restaurativa na escola, eu acho que tem muito esse potencial de conseguir trabalhar a prevenção desses conflitos, né? E evitar mesmo essa criminalização da indisciplina, evitar a estigmatização do aluno como infrator, né? Então, assim, é muita coisa que pode ser feita nesse sentido. A polícia na escola é uma coisa em que eu abomino totalmente a escola abrir mão do seu papel de educar, né? Assumir uma falência, assim, falar assim, fali, não funciona, não consigo, não dou conta dessa realidade, vou passar a bola, né? E aí a polícia vai tomando conta de ir resolvendo de conflitos familiares, e a gente, como sociedade, vai abrindo mão e deixando eles resolverem tudo da forma deles, e a forma deles é a forma da violência, né? Eu já vi a situação assim que o adolescente acabou sendo levado para a delegacia porque o guarda municipal estava fazendo o papel de porteiro e não queria deixar ele entrar com aquela pulseirinha com as cores do Bob Marley, porque falou que era apologia ao uso de drogas, aquela pulseira que tem as cores do vermelho, amarelo, verde, né? Que é do reggae, que não podia entrar com a pulseirinha porque era apologia à maconha. Aí o adolescente não aceitou tirar a pulseirinha, o negócio virou uma tempestade num copo d'água, foram parar primeiro na diretoria e brigou com o guarda, e o guarda levou ele para a delegacia. Aí ganhou o primeiro carimbo, pumba, infrator. Complicado, né? Então, assim, só da escola se precaver, se prevenir em relação a esse tipo de situação, já vai estar contribuindo bastante. Alessandra, obrigada, viu, Aline, pela pergunta. Nós, na escola, participamos do NOS, né? Implantamos a Câmara, né? Se a Mariana quiser falar um pouquinho. Que bacana. Quer falar, Mariana, um pouquinho? Ela falou para não chamar ela, não, mas eu vou chamar. Quer falar um pouquinho? Então, antes de ontem até nós participamos, né, de uma nova rodada de conversa da Justiça Restaurativa. As escolas de Belo Horizonte foram convidadas a participar. Nós estamos, assim, um passo à frente, né, que nós já temos a nossa Câmara instaurada, e aí é muito bacana, né, esse espaço da gente poder sentar e conversar para que os problemas se resolvam, né, e não venham a virar conflitos. Então, te ouvindo falar, Alessandra, eu acredito que muitos dos meus colegas vão comungar com o que eu vou dizer. A gente sente uma saudade danada da escola, porque essa era a nossa rotina, né? Porque os conflitos existem, né? E a gente está ali para tentar resolvê-los da melhor forma, conversando e garantindo os direitos, né? E aí, eu, especialmente, te ouvindo, fico pensando, com esse mais de um ano que nós estamos afastados presencialmente, né, dos nossos estudantes, na quantidade de direitos violados que eles estão tendo, e que a gente, enquanto equipamento público, que poderia dar algum suporte, não está tendo acesso a essa informação para poder ajudá-los nesse momento. Então, enquanto escola, esse momento me incomoda particularmente, né, porque a gente percebia o que estava acontecendo ali, e, bem ou mal, a gente conseguia contribuir de alguma forma, sabe? E aí, gente, a justiça restaurativa é um pouquinho disso que eu estou falando. É esse olhar atencioso, é eu sentar para conversar e não deixar o problema eclodir numa confusão maior, né? Isso, sim, em linhas bem gerais, tá, gente? Estou falando bem rasteiramente, mas para que todo mundo tenha entendimento do que se trata. Beleza, Raquel?
me apertando, não, tá? Isso aí. É isso aí. Legal demais. Eu acho não, muito bom. E é isso mesmo, é desenvolver a empatia, né? A capacidade empática, assim, de se colocar no lugar do outro, você colocar o adolescente, né? Os alunos para ouvir o ponto de vista do outro, depois ouve, ele tenta chegar no consenso. Isso sim é preparar o adolescente para a vida em democracia. E aí entra na questão aqui da professora Rosiane. Desculpa, não sei se tem alguém na frente, que eu vi aqui no chat. Nós temos algumas mãozinhas levantadas aqui. Ah, tá. É porque tinha a ver aqui com o assunto da escola militarizada. Foi a Rosiane mesmo. A Rosiane falou sobre a escola militarizada. Que ela colocou: o que você pensa sobre a escola militarizada? Tem a ver um pouco com isso também, que o militarismo, ele tem essa filosofia da disciplina e obediência, hierarquia, disciplina e obediência, os pilares do militarismo, né? E também, de certa forma, isso está também na escola, na maioria das escolas ainda que seguem modelos mais tradicionais, de hierarquia, disciplina e obediência. E esse modelo de educação, né, aí vou lá no Piaget, apesar de não ser a minha orientação principal, mas eu acho muito interessante quando ele faz essa discussão sobre como os modelos coercitivos de educação vão impedir o desenvolvimento da autonomia moral do jovem, da criança, do adolescente. Porque se você só ensina ele a obedecer, ele não vai desenvolver essa capacidade empática de se colocar no lugar do outro, que é algo básico para a pessoa desenvolver a capacidade de senso de justiça, né? E então eu acho que é muito prejudicial, principalmente nesse sentido, de que a gente tem uma sociedade que, se for educada militarmente, vai ser uma sociedade educada para a obediência e não para a autonomia, e a obediência leva a gente a desastres como foi o Holocausto, né? O que seria de um líder tirânico como Hitler se não tivesse uma sociedade obediente para seguir as ordens dele? Então, a gente precisa de uma educação que promova o exercício crítico do pensamento, o pensamento autônomo, a autonomia moral, para evitar esse tipo de situação, né? Porque se você educa para a obediência, a pessoa vai obedecer à norma, independente daquela norma ser justa ou injusta, né? Não vai ter essa capacidade de discernimento e resistência em relação às normas quando elas são injustas. E reforçar o que a Mariana falou também sobre a questão dos conflitos, né? A gente precisa um pouco aceitar mais mesmo que esses conflitos fazem parte da convivência humana, e o que a gente precisa é aprender uma forma melhor de lidar com eles, que não seja essa reprodução da cultura punitiva, porque ela acaba reforçando também a própria violência dos alunos, porque o que eles fazem quando eles agridem alguém é justamente reproduzir essa cultura da punição. Alguém me fez um mal, então eu vou devolver o mal para ele. Aí ele me humilhou na frente da sala, eu vou bater. Aí, né, ele riu da minha cara, eu vou dar nele. Então, essa lógica de que, né, que se ensina não só na família, na escola, na igreja, nas novelas, nos filmes. Então, essa cultura da punição, ela é muito entranhada na gente, né? E a gente precisa um pouco tentar começar a desconstruir isso na gente mesmo, antes da gente começar a querer que o outro não reproduza isso também. Isso aí, nós vamos para a próxima pergunta agora, mas antes eu queria registrar aqui a presença da Graça, que é da nossa comunidade, né? E do Segala, que é o diretor da Escola Estadual Madre Carmelita. A gente está muito feliz e contente que vocês estão aqui, tá bom? Larissa Ellen Santos. Boa noite, Larissa. Sua pergunta. Boa noite, Raquel. Boa noite, gente. Boa noite, Alessandra. Bom, então, eu tenho 3 perguntas de uma vez só. Você quer que fala de uma vez ou eu faço? Pode. Pode as 3? Bom, então, o primeiro foi que desde mais nova, lá no ensino fundamental, eu estudava no Dom Orione. E
sabe esses programas tipo ProErd, em que eles vão na escola para poder falar para a gente não usar drogas ou não fazer nenhum crime para você não ser presa? Eu achava assim, eu não sei se talvez eu era a única que percebia isso, mas o estilo é igual às vezes mãe faz com a gente. Olha, se lá na cadeia é assim, assim, assado. Então, se você for preso, você vai acontecer isso e isso. Então, não faça isso. E eu acho isso errado, sabe? Eu acho que a gente não aponta que algo não tem que ser feito, justificando que lá dentro você vai sofrer estupro, você vai ser assediado, vai acontecer um monte de coisa. Enfim, eu comecei a repensar muito na vida desses jovens, porque é uma realidade muito dura, muito, tipo assim, triste, muito, muito triste para a gente que está de fora, para eles, não imagino o que eles passam. E eu fiquei pensando assim, como que o povo ainda continua sem entender o lado deles. E aí eu tive na faculdade a professora de psicologia da educação, que ela trabalhou com esses alunos também, que estavam, não lembro se era na FEBEM, mas era alguma parte assim de quando o aluno é preso, aí ele não pode deixar de estudar, e eles mesmo assim dão aulas. E eles também falam essa questão do comportamento deles não quererem assistir às aulas, do tipo de didática que você tem com eles e metodologia que tem que ser diferente. E aí também, pensando nisso tudo, eu queria fazer a primeira pergunta, então, que é por que as pessoas não têm noção desses dois lados? Porque não adianta a gente falar tudo que você acabou de falar, né? Ah, mas bandido bom, bandido morto, a polícia tá certa ou tá errada, enfim, tem várias versões da mesma história. E as pessoas, elas não entendem porque elas não querem, porque envolve essa questão tecnológica de acesso à informação e por aí vai, ou por causa daquele trâmite que você falou de poder, de pessoas que, poucas pessoas que têm grande concentração de poderes na mão e que vão movimentar a massa da sociedade a favor daquilo que elas querem, né? E isso daí envolve, inclusive, o racismo. Inclusive não, né? O principal foco nesse caso é o racismo mesmo. E a segunda pergunta é assim, quando eu tento argumentar com as pessoas essa questão, porque eles fazem parecer que o adolescente e jovem, ele faz porque ele quer e porque ele acha legal, sem pensar nas consequências. E, assim, é uma realidade muito dura lá dentro da prisão, da FEBEM, ou qualquer estilo de vida, né, na favela, pobre, por aí vai. Eu não sei muito bem dessa vida de crime, eu só sei das pessoas com quem eu convivo, com quem eu já me relacionei, que fez parte disso, é muito doloroso, principalmente para as famílias. E aí eu queria saber como que eu faço para argumentar, como que você falaria no meu lugar, porque eu nunca consegui, infelizmente, tentar mostrar para as pessoas que eles não fazem isso porque eles querem. Não é porque é legal, porque é emocionante, não é porque a gente que é jovem e adolescente é irresponsável e por aí vai. Tem que ter um porquê, igual você falou, ir na causa raiz do problema para resolver as coisas. E as pessoas não querem olhar a causa raiz. Elas querem falar que adolescente e jovem têm consciência, sim, que eles sabem discernir sobre as consequências dos próprios atos, não querem aceitar que tem um sistema, sim, que colabora para eles chegarem aonde eles chegaram. E como que eu faço para mostrar os fatos, né? Porque para mim é um pouco óbvio às vezes. Mas eu também não sei se é porque elas, com quem que eu tento argumentar, não convive com esses adolescentes, não vê isso, por isso não consegue. E a última pergunta é mais simples, que os direitos humanos, eles hoje em dia estão mais acessíveis, digamos assim. Eu acho que as pessoas estão compreendendo mais o que é respeitar a vida do outro e tentar ajudar da melhor forma possível essas relações sociais. Então, eu queria perguntar, porque eu sou um pouco pessimista às vezes, e se você acha que tem algumas tendências que podem fazer piorar as coisas, a levar esses discursos de ódio ganharem mais palanque, sabe? Das pessoas começarem a ver isso como normal, tipo, adolescente tem que fazer isso mesmo. Igual, um exemplo. Tudo bem, é um pouco chocante, mas uma vez um colega de escola me mostrou um vídeo de policiais que pegaram 2 adolescentes, eles falam os crimes de acordo com o número, 171, 143, 151, alguma coisa assim. Então, eu não sei qual foi o crime. Eu só sei que o policial obrigou um adolescente
a fazer sexo oral no outro, e vice-versa. E eu fiquei tão chocada com o vídeo, que eu estava desacreditada que um policial que devia estar contribuindo, ajudando, obrigando 2 adolescentes que cometeram um crime a fazerem sexo oral um no outro. E eu fiquei com aquilo ali na minha cabeça o resto da vida. Então, eu queria saber se as pessoas veem isso como normal. Porque tem gente que me mostra esse vídeo e ri, e acha graça. E eu fico muito sem graça de falar com a pessoa, olha, é uma situação nada legal você ficar rindo disso e achar isso normal. Então, eu queria saber o que você acha, se pode piorar essa situação, né, das pessoas continuarem esses discursos de ódio. Obrigada. Sem áudio, Alessandra. Quase que eu fiquei falando aqui sem. Muita coisa, né? Deixa eu tentar encadear as ideias aqui. Em relação ao que faz as pessoas aderirem, né, a esse discurso de bandido bom, bandido morto, se é falta de informação, ou se eu não tiver entendido bem, você pode me corrigir, tá? Ou se é mais uma identificação mesmo com esses discursos aí do poder, né? Eu acho que pode ter as duas coisas, né? Tem as pessoas que não têm acesso realmente à informação e tem aquelas que vão se identificar, porque também tem dentro delas aqueles impulsos também de violência, o que está relacionado também com a última questão, né? A gente tem, e que volta lá naquela questão de normalizar o conflito, a gente precisa também entender que todos nós temos algum potencial para cometer o mal para outras pessoas. Não existe esse dualismo, essa dicotomia que a nossa cultura também tenta fazer de mal e bem, como se algumas pessoas fossem totalmente boas e outras pessoas totalmente más. Isso também volta na questão do estigma, né? Porque a pessoa que é considerada bandido, ela é colocada nesse lado do mal. Então, aí entra na questão na outra questão, que aí os policiais, eles seriam aqueles que supostamente estariam do lado do bem, né, combatendo o mal. Mas todos os lugares são pessoas humanas, não é o fato de colocar uma farda que faz ele ser do bem, e nem a gente também. Claro que cada um vai ter um limite maior, né? Para eu cometer uma violência contra alguém, vai precisar de uma situação muito extrema de proteção da minha vida, ou de alguém que eu goste e tal. Mas tem pessoas que o limite é bem menor e não aceita nenhuma pisada no pé. Mas, de alguma forma, isso está presente em todo mundo, não existe essa separação mal e bem. Isso é criado na cultura justamente para manter a exclusão de determinados grupos e o extermínio de determinados grupos, né? Essa desumanização do estigma do criminoso, ela é justamente usada para justificar todo tipo de punição cruel e degradante. Então, essa punição sexual, por exemplo, que eles usam, ela é aceita por pessoas que riem disso, porque aquele cara ali que comete um crime, para ele, não é considerado totalmente humano. Um bandido, para ele, não é humano como nós. Então, pode-se fazer qualquer coisa degradante, humilhante, cruel com ele, que isso é aceito, né? É a mesma coisa que está na base do aceitamento do genocídio, aí, da juventude negra. E isso vem, sim, da base do racismo, porque, se a gente pensar, a própria criação da polícia foi feita com esse objetivo. O racismo da polícia hoje não deve surpreender a gente, e a gente não deve interpretar isso como uma questão individual, tipo, um indivíduo racista que tem preconceito. Não, é uma questão estrutural mesmo. A polícia, ela foi criada para perseguir aqueles negros que estavam sendo libertos, mas que não tinham recebido condições nenhuma de viver. A própria legislação no Brasil, pós-abolição, incluiu algumas questões da cultura negra para facilitar essa perseguição,
né, a criminalização do pito de pango, lá no Rio de Janeiro, que hoje a gente conhece como maconha, foi 1800 e pouco a primeira proibição, bem nessa época também da abolição, o candomblé, a capoeira, a vadiagem, tipo assim, você sai a abolição, você deixa de ser escravo, mas você não tem para onde ir, não tem onde morar, não tem como comer, e só que se você ficar na rua também, isso é considerado crime, então a polícia pode te pegar e te prender. Então, a criminalização da vadiagem. Então, assim, a origem da polícia é isso, e até hoje ela tem essa função de manter a hierarquia, né, de manter o controle social e essa hierarquia de classe e raça, e associando o estigma de bandido com as classes pobres, acaba desviando o olhar dos ilícitos das classes ricas, né? Que não é que os ricos não cometem crimes, eles simplesmente, os crimes deles não são perseguidos pelo sistema penal, né? A maioria dos presos são pobres, não é porque pobres cometem mais crimes, mas é porque o sistema penal foi feito para punir mais os crimes cometidos pelas classes pobres, enquanto faz vista grossa para aqueles crimes que fazem parte do sistema de acumulação do capital, né? Então, por exemplo, o dono da Vale escolheu, permitiu o acidente, ele sabia que o acidente ia acontecer, ele permitiu que o acidente acontecesse, morreu mais de 200 pessoas, isso teoricamente deveria ser considerado um homicídio, mas ninguém foi responsabilizado, né? Um homicídio de mais de 200 pessoas, porque eles sabiam que um dia iam ser soterrados, mas ele fez um cálculo econômico que deixar as pessoas morrerem era mais barato que corrigir a barragem. E isso, nesse tipo de situação, passa despercebido. Esse não é visto como bandido, desumano, não. Esse cara é visto como exemplo de bem-sucedido, né? De empreendedor bem-sucedido. E, enfim, são muitas questões profundas e complexas aí, né? Por trás disso tudo. E por isso a gente deve evitar aceitar esse imaginário social que coloca esses jovens como bodes expiatórios, mas também, ao mesmo tempo, tomando cuidado para não tratar eles como vítimas incapazes de tomar decisões. Eu também não gosto muito dessa visão, porque se você é uma vítima incapaz, você continua sendo alvo ali da tutela do Estado da mesma forma, e é isso que o sistema socioeducativo faz. Ele diz que está protegendo, punindo, né? A doutrina da proteção, o sistema socioeducativo está dentro dessa lógica, e os adolescentes são presos porque os juízes, né, de acordo com as sentenças lá que eu li, eles dizem que estão protegendo os adolescentes dos riscos sociais do ambiente pernicioso que ele vive. E que se ele continuar naquele ambiente, ele vai cometer mais crimes e tal. Então, essa visão de periculosidade, que vem também das teorias científicas racistas lá do início também do século XX, que associava os negros como potencial criminoso. Então, até hoje, a gente acha nas sentenças os juízes falando que aquele adolescente tem periculosidade, é propenso ao crime, muito baseado nessa, enquanto os adolescentes brancos, geralmente com família, eles são vistos, não, é de boa índole, então eles podem pegar a liberdade assistida. No mesmo ato, né, esse adolescente que eu uso na tese, foi essa situação, ele era negro, o rapaz o outro menino que estava com ele era branco, o menino pegou liberdade assistida e ele pegou internação, né? Então, isso é uma coisa assim que acontece muito, porque o menino tinha pai, tinha mãe, não tinha nenhuma passagem, e aí é considerado de boa índole, e ele é considerado propenso ao crime. Então, mais uma herança aí dessas teorias racistas aí na nossa justiça, né? Então, a gente sabe, adolescentes têm capacidade de fazer escolhas? Tem, né? A gente não pode ignorar que eles são capazes de fazer escolhas. Só que a gente precisa compreender que essas escolhas são feitas de uma forma limitada pelas condições sociais que foram colocadas ali para ele, né? Então, a depender do contexto que ele viver, ele pode ter mais ou menos opções de escolhas, né? Ele pode escolher ser servente de pedreiro ou ser do tráfico. O servente, ele não vê tendo nenhum reconhecimento social, nenhum status, as mulheres não querem, né? Então,
E enquanto traficante tem bens, tem mulheres, faz festa, é respeitado por todo mundo, tem reconhecimento na comunidade. Isso vai balizando as escolhas dele, né? Os afetos, igual, por exemplo, aí você tem um pai que te humilha, que te bate, enquanto o outro cara lá te aceita, te chama de homem, né? Sujeito homem. Então, o menino de 12 anos já é chamado de sujeito homem, já é visto como responsável, enquanto outras pessoas estão vendo ele ali como um coitado, que é incapaz de fazer qualquer coisa, né? E isso tudo vai influenciando. Então, é só a gente nunca achar que é uma coisa só que resolve, né? Que é só escolha ou que é só também uma fatalidade. É tudo muito complexo. E a gente, um passo para a gente poder mudar a realidade é a gente compreender essa complexidade desses vários fatores que estão envolvidos aí. Você vai falando assim e vai mudar, a nossa cabeça vai virando. Sabe o que é? São várias coisas que você fala e a gente vai dando, a chavinha vai virando. Luciano, agora você, a sua pergunta. Podem discordar boa também. Noite. Vamos lá. Então, boa noite. Então, acho que tem duas coisas que eu queria te perguntar, assim, que uma vai do sentido da sua fala, quando você fala sobre o filme Entre os Muros da Escola, né? Que a própria narrativa do filme vai toda mostrar como toda uma estrutura escolar que ela necessitava de mais presenças, de salas menores, com menos alunos, com professores, né, que estão né, sendo bem notados e respeitados por aquilo que faz, e o fim do filme culmina aquilo, né? O professor ele se perde em exatamente um momento em que ele já tinha o controle da turma, e daí a gente vê no filme e fala: poxa, professor, o senhor estava com a turma na mão, estava tudo caminhando, né? E é algo que é do nosso dia a dia, né? Isso é algo que já... professor, né? A gente gosta dele. E ele já estava tendo uma boa relação com os alunos e tal. E de um caldo cultural, assim, muito mais complexo do que o nosso, inclusive, né? A gente fica aí falando que o Brasil é um país multicultural, não sei o que, e de fato mas ali o caldo, ele é ainda tão complexo quanto. E uma das coisas que eu tenho notado nesses... eu estava comentando isso na nossa conversa de terça-feira, que eu estou com 10 anos de chão de escola, e eu acho isso ainda muito pouco, então agora eu estou começando a começar a entender como é que é da aula, sabe? E uma das coisas que eu tenho notado é que quanto mais pertencimento ao espaço escolar que eu estou nele, mais perceptível a construção que vai ser mais humanizada, e no sentido de mais humanizada, não, mas acho que mais próxima, né, dos nossos alunos e alunas, né, ou seja, com uma possibilidade maior de, inclusive, conseguir notar e romper esse ciclo de violência. E aí, nesse sentido, a minha primeira pergunta é: por que a gente não consegue notar que, quando um professor ele não é bem remunerado, quando um trabalhador de um outro espaço, como cantina, a limpeza da escola, ele vive um processo trabalhista muito mais opressor e tão violento, por que a gente não nota isso enquanto algo que vai culminar justamente na violência na sala de aula? Porque a gente nota a violência da sala de aula como um grande espetáculo. E aí já vai para a minha segunda pergunta. Eu estava aqui puxando aqui aquela fala famosa que foi atribuída a um jornalista que hoje é parlamentar, que a frase dele é... Oh, meu Deus do céu, deixa eu puxar ela aqui de novo, que eu esqueci aqui. Se você não quer que o crime aconteça, não deixe o fato acontecer, né? Que é a frase que o Laudívio Carvalho fala, mas a frase é de uma jornalista, e aí eu tô ali puxando
e aí o nascimento desse formato de programa é, vejam só, justamente o do espaço da ditadura civil-militar brasileira, né? É o ano de 1975, quando surge o tal Patrulha Itatiaia. E aí a minha pergunta, ela também vai nesse sentido, assim, em que medida a sociedade brasileira ela é tão militarizada que ela não dá conta de perceber uma outra forma de construir interlocuções, de construir espaços escolares, de construir espaços, inclusive, em que a possibilidade de existência de uma polícia ela não esteja atida à ideia de hierarquia, à ideia de que o confronto é contra um inimigo e que esse inimigo precisa ser eliminado, de que um parlamentar ele usa um brochezinho com a faca, com a caveira, né? Enquanto ele precisaria cumprir um outro papel, enquanto ele precisaria se preocupar com outras questões. Quer dizer, então, em que medida esse modo, pensando em Raymond Williams, né? Essa estrutura de sentimento também militarizada, ela é escamoteada para que a gente aponte simplesmente para um jovem, um menino negro de periferia, um menino pobre, e para poder dizer que ele sim é o grande problema e que ele sim precisa ser extirpado, inclusive, do convívio social. Obrigado e desculpa pela pergunta longa e a gagueira. Isso acontece muito comigo. Não, tranquilo, é ótima pergunta, bem difícil. Claro, eu não vou conseguir, eu acho, responder na profundidade, talvez, que mereceria. Mas eu vejo, assim, na nossa cultura, o militarismo meio que chegou no meio já de um processo de constituição violenta da nossa sociedade, né? A gente não passou a ser violento com a militarização. A militarização, na verdade, eu vejo mais como uma consequência dos nossos processos violentos que já estavam vindo desde que foi invadido, né? Se a gente pegar o seguinte, o processo de constituição do nosso país foi muito violento, né? Muito saque, muita morte, extermínio de povos, estupro, e a gente passou de um modelo de justiça privada, né, que era exercida ali pelos próprios colonizadores, as pessoas que tinham escravos, eles então tinham esse modelo de justiça privada, eles mesmos podiam aplicar os castigos naqueles que eram considerados escravos dele, né? E a gente foi uma mistura no meio louca, assim, porque a gente herdou um pouco do patriarcalismo lá da Europa, no sentido assim de que o homem era o centro e as mulheres e crianças foram as primeiras escravas nesse modelo de família, os primeiros escravos nesse modelo de família. Eu tirei. Não, deixa ser. E aí, essa lógica, né? E ele tinha poder de vida e de morte, tanto em relação à mulher quanto aos filhos, e essa lógica foi passada para essa ideia, né, para essa família da colônia aqui, de forma que ele manteve esse poder de vida sobre morte sobre os escravos. E aí, quando vem a abolição, a gente importa um modelo de justiça burguês, que vem, então, alguns princípios liberais, nosso primeiro Código Criminal, e mistura com algumas questões da escravidão. Então, foi uma mescla, né? Porque a gente não superou a escravidão assim que ela foi decretada. A própria legislação tentou manter aquela cultura ali ainda. E aí a polícia vai surgir dessa violência. O Estado, então, vai tomar para ele, depois da abolição, o Estado vai tomar para ele esse lugar da punição que antes era no privado, e ele vai continuar a fazer esse controle desses povos excluídos agora a partir da polícia, a partir desse modelo doméstico de punição e de vingança.
Então, a polícia já surge lá no século XIX, atendendo essa demanda de manter o controle das elites, de auxiliar elas na manutenção do poder delas, assumindo a partir daí a violência em relação a essas pessoas. E depois a gente ainda teve um período ditatorial que vai reforçar isso mais, né? Até a gente chegar nesse ponto que a gente está. Então, essa naturalização da violência policial está muito incrustada na nossa sociedade. E nessa época também, quando o Estado assume, então, esse papel da punição, também a gente importa muita porcaria da Europa, né? A gente vai importar também as teorias positivistas, essas que eu falei, que vão associar o povo negro com a criminalidade, que é uma forma que eles arrumaram de justificar penas mais duras para os escravos, porque eles eram considerados inferiores às pessoas brancas. Então, você cometia um homicídio, um roubo mesmo. Um escravo que cometesse um roubo, ele recebia pena de morte, mas a pessoa branca ela só era banida, tipo, tinha que ir morar em outro lugar. Então, você tem penas totalmente diferenciadas. E eles, né, desde então, foi sendo colocado. E as crianças, por exemplo, a gente hoje vê os meninos como bode expiatório. E lá na lei do ventre livre, já colocava assim, ó, que as crianças que fossem encontradas também vagando pelas ruas podiam ser pegas, então, pelo Estado, e colocadas em alguma família para trabalhar com essa família até os 21 anos. Então, assim, que liberdade era essa, né? E aí essas crianças, desde então, já começaram a ser colocadas como um problema social para a sociedade, né? Como algo indesejável, algo que está saindo ali do esperado e que precisa, então, criar instituições para interná-las e corrigi-las, colocá-las ali sob o trabalho forçado para reeducá-las. Então, essa ideia da educação sempre ligada à punição, à correção e sempre com métodos violentos. E isso, né, eu costumo colocar a lei do ventre livre como o início da criminalização da juventude pobre no Brasil por conta disso. Porque o simples fato deles estarem andando pelas ruas porque não tinha para onde ir era justificativa para o Estado poder pegar e punir eles com trabalho forçado até os 21 anos. E a legislação para a infância e adolescência foi seguindo essa lógica. Até hoje a gente ainda tem resquícios disso, mesmo no ECA, porque o ECA mudou os termos, né? Medida socioeducativa, sujeito de direito, mas você vai ver na prática, você pega os relatórios da internação no Brasil, são dezenas de homicídios de adolescente dentro das unidades até hoje, homicídio, suicídio, estupro dentro das unidades. Então, por mais que tenha uma cara nova na legislação, a doutrina da proteção integral, mas a lógica do castigo prevalece, né? Mas antes disso, a gente chegou a ter legislação diferente. A gente tinha o Código Civil, que tratava das crianças de família, e a gente tinha o Código de Menores, que era para os abandonados, delinquentes, e que agora tentou-se, né, corrigir com o ECA, mas acabou, assim, apesar que a gente não pode também negar que o ECA trouxe, né, o Estatuto da Criança e Adolescente trouxe muitos avanços, sim, mas nessa parte da punição ele acabou trazendo uma roupagem nova para velhas formas aí de dominação, desde aí desse período, né, pós-abolição. Isso aí. Eu achei que você tinha acabado. Não, acabei. Desculpa. É que você deu uma segunda, eu falei, oxe, ela acabou. Eu empolgo. Concluindo? Muita gente participando, né? Aí eu tenho que ser mais objetiva para dar oportunidade para mais pessoas. Pois é, Alessandra. Nós vamos fechar agora o chat, né? Para perguntas, porque senão a gente vai ficar muito tempo. E as últimas inscritas aqui, a Renata, a Romilda e a Thalita. A Romilda é a nossa Babi, né? Não, a Thalita acabou de sair da inscrição, acho que ela foi errada.
E aí, nós temos as últimas perguntas, porque realmente senão a gente extrapola muito no horário, tá bom? Renata, eu queria agradecer os que fizeram a pergunta antes, que é a Larissa e o Luciano, que eu não agradeci. Muito obrigada a vocês. Renatinha? Está com dificuldade de falar? Renata, cuidar de falar. Então, nós vamos inverter a ordem, ok, Renata? Eu vou chamar a Babi. Fala, Babi. Que saudade de você. Eu também, que saudade. Tudo bem? Meus cumprimentos a todos. Alessandra, encantada, apaixonada com sua fala. E assim, se fosse fazer, eu acho que a gente ia virar à noite com tanta coisa que eu queria levantar. Então, eu peguei só um pontinho que, em determinado momento, você falou do militarismo, né? Das militares, né? Que tem por princípios a hierarquia, né? A obediência, né? E a Conceição abriu, né? O texto que a Conceição abriu, ela fala de Paulo Freire, né? E então eu vejo a educação aí, eu vejo, não é isso. A educação, ela é um campo de disputa, né? E eu estou assim, pasma, porque eu não sei se vocês já sabem disso, e eu fiquei sabendo e achei um absurdo, é que hoje já tem, já está circulando na Câmara dos Deputados uma proposta de eliminar a lei que determinou que Paulo Freire seria o nosso patrono da educação, né? E aí, assim, na argumentação do deputado lá, Heitor, que ele chama, Heitor Freire, ele fala assim que a péssima situação da educação brasileira é um resultado catastrófico da adoção desse viés de freiriano, né? E fala assim que que o modelo freiriano, né? Que ele é celebrado pela reversão, aí eu estou lendo aqui, que ele é celebrado pela reversão, pela indisciplina, pela insubordinação do aluno. Então, é mais um ataque, né? E eu não vejo isso nem assim como um ataque simbólico, não. Acho um ataque direto, né, à nossa proposta de educação, de formação, de respeito ao estudante, de inclusão, né? Então, mas é isso, tá? Obrigada. Eu que agradeço. É exatamente isso que você disse, é um campo de disputa, né? E a gente está falando, de certa forma, justamente contra o que eles defendem. Eles querem sujeitos obedientes, a gente quer sujeitos pensantes, autônomos, que sejam capazes de respeitar o outro, não por medo de uma punição, mas porque ele reconhece no outro o mesmo direito que ele tem, né? Então, uma concepção mais empática em relação à ação, né? Em relação às relações sociais, né? E eles têm invertido muitas coisas também. Muitos repetem isso sem conhecer Paulo Freire, mas quem está por trás disso conhece muito bem e sabe que é uma perspectiva de educação emancipadora. E eles não querem emancipação humana, então eles precisam atacar e criar essas teorias conspiratórias para que as massas que estão ainda afastadas desse conhecimento tenham adesão a esse discurso e acabam criando resistência, né? E dificultando mais o nosso trabalho, mas
eu acho aquilo que eu disse no início, né? Eles têm feito tudo para a gente desanimar, mas o próprio Paulo Freire diz para a gente não cair nesse fatalismo, não deixar eles acharem que a gente está desistindo. Não vamos jogar as cartas na mesa, a gente vai continuar fazendo o que a gente tem que fazer. Isso aí, Alessandra. Eu vou registrar a presença também da Rosane Pires, né, a vice-diretora da Escola Municipal Francisca Alves. Muito bom você estar aqui. E aos estudantes da EJA, da nossa escola, que também estão aqui presentes, tá bom? Renatinha, conseguiu o microfone? Acho que sim. Estão me ouvindo? Obrigada, Babi. Renatinha, estamos te ouvindo. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É muito bom participar de um seminário com uma sala tão cheia, com tanta gente interessada nesse assunto tão importante, né, da nossa prática diária nas escolas. Eu vim trazer uma pergunta da Gabriele Muniz, a primeira pergunta que apareceu aí no chat. Ela pergunta para a Alessandra se algum adolescente com quem você trabalhou quis retornar à escola por livre vontade, ou eles foram reinseridos para se cumprir a obrigatoriedade da educação deles. Eles conseguem mudar a visão que tem da instituição e dos professores? Que legal também essa pergunta. Olha, raramente ele vai voltar por realmente ter um desejo. Agora, tem alguns casos, exceções, assim, que eu posso citar, de adolescente que dentro da instituição de internação, acabou criando uma outra relação com a escola. Mas por quê? Porque muitas vezes na internação são poucos alunos por turma, então eles acabam tendo mais atenção do professor e conseguindo aprender coisas que na escola com 40 alunos eles não conseguiam e acabavam ficando excluídos e não tinham atenção, às vezes por não ter um bom rendimento, né? E ficando ali mais excluídos. Então, isso acontece, mas, infelizmente, são exceções. A maioria simplesmente é incluída mesmo ou por obrigatoriedade, quando está cumprindo uma medida de meio aberto, por exemplo, a semi-liberdade, eles são obrigados a frequentar a escola. Na liberdade assistida também, eles fazem esse encaminhamento e, às vezes, eles voltam por obrigação, mas uma coisa que acontece muito também é o seguinte, que por mais que tenham essas exceções, o modelo escolar que tem na maior parte das unidades de internação repete o mesmo modelo da escola tradicional. Então, se eles já rejeitaram essa escola lá fora, quando eles chegam lá dentro e é o mesmo modelo, eles tendem a não se implicar também, e ficando lá mesmo só porque eles têm obrigação, porque dentro da internação é obrigatório eles participarem da escola, né? Então, eles são obrigados a participar das aulas. Mas, então, muitos acabam não se engajando da mesma forma porque segue esse mesmo modelo. Hoje em dia, eu acho que está tendo mais modelos assim, de supletivo e estão tentando adaptar a escola as necessidades desses alunos, mas na época que eu estive lá dentro, era até o padrão de seriação era o mesmo, era uma série por ano, se ele fosse preso no meio do ano, ele perdia um ano, porque ele ia pegar as aulas na metade. E isso acabava não contribuindo muito para ele avançar, e a maioria deles, como eu disse, tinha abandonado a escola, então com a defasagem de idade e série. E, às vezes, não conseguiam corrigir essa defasagem lá dentro por isso. Ele entra na metade do ano e perdeu o ano. No outro ano, ele fica só até a metade, perdeu outro ano. Então, ele ficou ali frequentando a escola, meio que por frequentar, né? Não vai agregar muita coisa. Aí tem algumas que estão implantando supletivos, né? Mas ainda tem notícia que em muitos lugares ainda funcionam dessa forma. E questões assim também que não fazem muito sentido, igual, por exemplo, tinha um adolescente que eu atendia, que era um caso de homicídio, mas casos de homicídio também isso é uma coisa importante também de falar, que muitas pessoas acham que nas prisões de adolescente a maioria estão lá por atos violentos, mas não. Se vocês pegarem um relatório do CIA, aquele que eu citei, que fala dos casos da escola, você vai ver lá, são mais de 1000 encaminhamentos de adolescentes por tráfico
e 17 homicídios no ano, né? Então, é uma proporção, assim, muito gigantesca, muito poucos casos de homicídio. Mas eu atendi esse caso e o adolescente, uma vez, tomou uma suspensão da escola, dentro da internação, porque ele não queria tirar o boné. Então, é umas coisas assim, poxa, o menino tirou a vida de alguém e a maior preocupação da escola é o boné que ele está na cabeça, né? Assim, tantas outras coisas em relação à vida que poderiam estar sendo trabalhadas com esse adolescente, e a escola vai manter mesmo esse padrão de querer, assim, controlar o que ele veste, que ele usa, tirar aspectos da cultura dele, ou às vezes porque ele está ficando careca e ele não quer mostrar, o cabelo está despenteado, e aí você vai, sabe? Então, isso acaba prejudicando, essas coisas acabam tendo na escola lá dentro também, e são os mesmos motivos que às vezes fazem eles não se sentirem identificados com a escola aqui fora, né? E, infelizmente, muitas vezes vai repetir esse padrão. Então, não faz tanta diferença na trajetória deles assim, não. A gente precisa repensar não só, né, o modelo aqui fora, mas esse modelo que é levado para eles lá dentro também. Claro, tem muitos professores que estão pensando nisso, mas aqui em BH, em Minas, a maior parte dos professores das unidades são designados. Então, essa questão do contrato precário acaba atrapalhando, porque entra um professor, começa um projeto diferenciado, aí o contrato dele vence, ele não consegue renovar, entra um outro, então não dá aquela continuidade, né? E acaba, então, não conseguindo construir algo mais sólido, né? Essa precarização do trabalho também prejudica muito a melhoria porque as escolas que estão na internação são escolas do Estado, porque a internação é responsabilidade do Estado, enquanto as medidas de meio aberto é da prefeitura, são da prefeitura. Isso. Agora eu vou registrar a presença do Ricardo Miranda, da GERB, Gerência das Bibliotecas. Ele até teve que sair, mas já fica registrado aqui. A Gabriele pediu para agradecer, Renata, você ter lido a pergunta dela. Muito obrigada. E como a Anne Frank não deixa ninguém para trás, a escola não deixa, nós perdemos alguém no chat, que é a Ellen Norrima. E eu quero saber se ela quer fazer a pergunta dela. É Norrima. Norrima, isso mesmo. Será que ela não está aqui mais, não, Raquel, pelo menos na lista de convidados, não. Deixa eu ver se tem aqui alguma pergunta. Que perdemos ela no chat, mas enfim, né? Eu acho que a Alessandra foi muito esclarecedora até agora. E agora a gente vai para as nossas considerações finais, porque a gente está quase finalizando. Alessandra? Tá, eu achei uma pergunta aqui do Elias, né? Penso porque a polícia só chega atirando na favela e nos bairros de rico, eles têm outra forma de abordagem. De alguma forma, acho que eu já respondi verdade. quando eu falei da função social da polícia, está relacionado com o controle das classes pobres, né? Aí eu acho que é só isso. Também, não deixando, tá vendo? Até a Alessandra já entrou no espírito dessa escola. Ninguém fica para trás, né, Alessandra? E um comentário da Aline sobre mais vale um psicólogo na escola que 3 policiais. Aí eu queria só, assim, dizendo... Mas eu imagino que muitos de vocês já devem saber que, enfim, a psicologia conseguiu a aprovação do projeto que estava há muitos anos tramitando sobre a inclusão aí de psicólogos e assistentes sociais nas escolas e está saindo, né, do papel. Agora já foi aprovado e já está... Agora vai depender também da disponibilização do recurso, né? Mas eu acho que vai ser, né, um pessoal assim para poder só porque o professor acaba fazendo muito esse trabalho duplo de professor e psicólogo e aí tendo esse esporte, eu acho que vai ser muito importante para trabalhar essas questões, né, as mediações de conflito e acompanhar também os professores nas suas dores também, né, porque
Eu acho importante também ter esse suporte, essa oportunidade de estar conversando igual a gente está aqui, que às vezes no corre-corre ali de muitas escolas, às vezes não acontece, né? Esses momentos de troca que são tão importantes, tão ricos e que dão a gente suporte para seguir na luta aí. É isso. São suas considerações finais? Sim. Muito obrigada, Alessandra. O link está no chat, é o link para avaliação, tá bom? E o link para o certificado também está no chat. Então, vocês podem clicar lá. A Escola Unifranca agradece muito você, Alessandra. Você foi muito esclarecedora mesmo para a gente. Acho que a gente foi... É um processo de transformação. A gente nunca entra do mesmo jeito que a gente sai, né? A gente está saindo aqui com várias chavinhas que você conseguiu atingir, assim, que a gente vai mudar muito em relação ao nosso pensamento, de trabalhar realmente os direitos humanos e enxergar ele de outra maneira dentro da nossa escola, né? Então, assim, finalizamos. É com grande alegria que a gente finaliza o nosso primeiro dia do seminário, né? Com a expectativa para o nosso próximo encontro, que é amanhã, né? Amanhã nós também estaremos aqui e vou voltar aqui para me ver o assunto, que é educação como direito humano. E você também está convidada, Alessandra, a participar conosco. Tá Obrigada. bom? Agradecer novamente, eu gostei muito, achei todo mundo muito participativo, todas as questões muito boas, assim, realmente a propaganda que fizeram da escola eu confirmei, a equipe muito boa, vocês estão de parabéns. Muito obrigada. Eu, professora Raquel, né, de Ciências da Tarde, agradeço a todos que estão aqui, a direção, que é sensacional, que traz para a gente sempre pautas importantes, a coordenação, que sempre trabalha numa rede que é fundamental para nós, né? Então, agradeço a todos, obrigada a todos, a gente aguarda vocês amanhã às 19 horas. Boa noite. Vou colocar meu contato aqui no chat do Instagram, se alguém quiser continuar conversando. Por favor. Muito obrigada, viu, Alessandra? Obrigada a vocês, boa noite. Tchauzinho. Tchau.